Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Uma alegria estar aqui de volta, né? Hoje, no quarto domingo. Eu sou a Terezinha, né? Eu faço parte da equipe do programa. E meu domingo é o terceiro domingo, né? Mas houve um problema aí e nós tivemos que fazer uma troca. Mas a gente está aqui, né? Para mais uma manhã de estudo, para a gente conversar um pouquinho sobre as leis divinas, né? Rogando sempre a espiritualidade que nos envolva, nos abençoe. E a gente está aqui hoje com o Marco Antônio, né? Não é com o Antônio Marcos, não. Hoje nós estamos com o Marco Antônio e com a Michela. Bom dia, Marcos. Bom dia, Teca. Bom dia, Michela. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes. Que tenhamos uns momentos agradáveis, que essa movimentação de energia chegue ao coração de todos. Ótimo domingo. Bom dia, caros ouvintes, bom dia a todos. Que Jesus hoje esteja no nosso lar, abençoando nossas vidas, trazendo paz em nossos corações e que a leitura e o entendimento de hoje traga essa força que tanto precisamos, né, Teca? Com certeza, força sempre. E para primeiro momento, então, a gente vai passar com o momento espírita, que traz como tema hoje uma chance de ser bom novamente. Vamos ouvir. Consciência de culpa. Severa companheira dos corações amargurados. Acusadora cruel, que devora qualquer paz que deseje nos acariciar o rosto, mesmo que por alguns segundos. Quantos de nós carregamos na alma a vergonha de atos do passado? Quantos escondemos segredos no íntimo, assombrado pelas guerras conscienciais? Quantos desses fantasmas nos atemorizam muitas vezes, sem que percebamos? Certas palavras que ouvimos, quando nos lembram do que guardamos na alma, parecem mais punhais incandescentes querendo nos torturar. Queria voltar o tempo. Quisera ter agido de outra forma. Se soubesse o que sei agora. Todas são expressões típicas da consciência culpada. Mas, e se ela do alto de seu reinado de fogo em nossa intimidade, um dia ouvisse a seguinte expressão: há uma chance de ser bom novamente. Tamparia os ouvidos certamente num primeiro momento. Mas a frase continuaria ecoando. Não há mais como não ouvi-la. Ela brada com força e doçura irresistível. O reinado da dominadora culpa está ameaçado. Existe uma chance de liberdade para aqueles que se consideravam prisioneiros de si mesmos. Agora há uma chance. Uma chance da paz voltar. E voltar maior do que era. Que chance é essa? É a chance da prática do bem. Tudo que destruímos um dia poderá ser reconstruído através desta ação. Cobrindo a multidão de pecados, o amor, através da prática do bem, nos concederá a liberdade que tanto sonhamos. As ações do passado não se apagam, é certo, feito mágica. Mas as novas atitudes, quando alicerçadas no bem, produzirão tanta luz que o pretérito de sombras não mais nos assustará. As leis de Deus, perfeitas e amorosas, sempre nos dão exemplos desta possibilidade. Almas que traímos, que maculamos, que transviamos, retornam ao convívio diário,
através da reencarnação, para que agora as amemos. Se no passado destruímos, se fomos exemplo de descaso, indiferença e violência, voltamos para construir e exemplificar a conduta pacífica e agregadora. Se apresentamos condutas indignas, se faltamos com a honestidade, sempre há tempo de recuperar a dignidade e de sermos honestos de agora em diante. Não existe condenação eterna na legislação divina. Então, por que insistimos em nos condenar ao sofrimento infinito no íntimo? Auto-perdão não é sinônimo de condescendência, mas sim de oportunidade de uma nova chance. O perdão divino se funda nesta realidade: dar uma nova chance de acertar. Assim, se Deus nos concede tal chance, por que não nos permitimos recomeçar? A consciência de culpa tem sua utilidade apenas como mola propulsora no início, para nos fazer verificar o erro e nos motivar à correção. Caso faça ninho na alma, passa a ser veneno perigoso e paralisante, atrapalhando o desenvolvimento do ser, rumo ao seu encontro com a felicidade. Há uma chance de ser bom novamente, uma chance de iluminar a sombra. Há no bem a força de romper as grades. Há no amor a libertação da culpa. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, meus amigos, a mensagem. E que linda mensagem, né? Elas nos mostram mais uma vez que temos todos os dias a oportunidade do recomeço, a oportunidade do trabalho com Cristo. Me lembrou toda essa fala que teve agora no Momento Espírita, me lembrou no filme The Chosen, que Maria que estava acompanhando o grupo, né, dos apóstolos, ela teve um momento que alguém entrou no grupo, né, e que estava possuído, que Jesus foi lá e acudiu, e ela saiu perturbada. E ela acabou voltando num bar na cidade e voltou a jogar, a fazer jogatina e tudo mais, né? E ela ficou um dia lá perdido e Jesus mandou que Mateus e Pedro fosse atrás dela. E aí quando eles resgataram ela falou: não, eu não quero voltar. De vergonha, né? Da culpa. Eu não quero voltar, porque ele já me salvou uma vez. Ele não tem que ficar salvando eu toda vez que eu erro, né? Mas aí convenceram ela, mostrando o lado bom dela, né? Mas tu ajuda não sei o que, você faz isso de bom, você faz aquilo. Ela se animou um pouco e acabou retornando. E aí Jesus foi falar com ela, e ela aos prantos, falando envergonhada, pedindo desculpa por mais uma vez ter entrado nos mesmos erros que ela já sabia que não deveria, né? E Jesus falou assim para ela: acaso tu pensas que eu achei que você nunca mais ia errar ou nunca mais ia pecar? Eu sei o quanto vocês ainda precisam crescer. Neste momento, eu não peço isso de você. Eu peço só seu amor e seu coração, para que a pouco você consiga trabalhar. Neste momento, eu te perdoo sempre. Na maioria das vezes, né, o que acontece, né, Michela, é a gente não se perdoar, né?
Porque a gente sabe que a gente errou, a gente sabe que a gente tem falhas, e muitas vezes você fica em cima dessas falhas e acaba não se perdoando. É onde está, às vezes, a maior, talvez, tragédia da humanidade, é não se perdoar, ficar se culpando, e é uma coisa assim, você não caminha, você não progride, porque você está sempre estacionando ali naquela culpa, né? E é como falou ali, né? A consciência da culpa, ela é importante, porque ela te mostra aonde a gente errou, mas ela ficou no passado, gente. Então, Verdade. todo dia a oportunidade está aí, né, Teca? Bem assim, né, Marcos? Sim, sem dúvida. E como é importante a gente se perdoar, né? E tentar sempre novamente, porque senão a gente fica em cima daquela culpa e não segue. Aí eu lembrei aqui, até pesquisei, aquela frase de Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Sim. Que maravilhoso que é, né? É bem a assim gente tem a mesmo. oportunidade de recomeçar e aprender com aquilo, com nossos erros, né? Tentar sempre Mas tirar algum proveito. E sempre pensar que, assim, todos nós estamos aqui, né, na Terra, porque nós não somos perfeitos, né? A gente é imperfeito ainda, né? A gente está dentro da categoria de espíritos imperfeitos, mas com a finalidade sempre de evoluir, de acertar, né? E isso daí é o que vai nos mover, sempre pensar para frente, né? A gente nunca tem que ficar, às vezes, se culpando e achando que não tem outra chance ou não merece uma outra oportunidade porque a gente tem culpa. E não ficar mesmo, como o texto falou ali, né? Não ficar mesmo com aquela ideia assim, se eu soubesse disso antes, né? Mas agora você sabe, então muda, faz alguma coisa, transforma-se, né? Sim. Essa mensagem é muito importante, muito bonita mesmo, né? Então é aquilo lá, uma nova chance de ser bom novamente, né? E isso daí Deus e Jesus nos dá essa oportunidade todos os dias. Mas vamos lá, né, gente? Nós estamos estudando, então, o livro Vida e Atos dos Apóstolos. E hoje a gente está com um capítulo, assim, bastante interessante, né? Que a gente vai discutir. Espero que dê o tempo para a gente falar bastante, né? Porque a gente gosta de falar um pouquinho. E vai falar, então, hoje sobre instruções do Espírito, excursão de propaganda. E o Marcos vai ler para nós. Havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, Barnabé, Simão, que tinha de sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manamém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me e Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e se despediram. Eles, pois, enviados pelo Espírito Santo, descercaram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre e, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e também tinham João como ajudante. Olha só, esse texto está nos Atos, né? Capítulo 13, de 1 a 5. Isso, quem quiser pesquisar lá, né, e ver a sequência, tá livre. Mas vamos lá. Instrução dos Espíritos e excursão de propaganda. Em primeiro momento, né, quando a gente vê assim o texto, né, o título do texto, Instruções do Espírito. O que nos lembra, né, quando fala em instruções? Nos lembra sempre assim, da comunicação, né, dos espíritos, nos lembra de mediunidade, né, nos remete assim, à mediunidade. E é o que o texto ali você começa a imaginar. Então você imagina assim, um grupo de pessoas, né, que tem a bênção, né, de ouvir a comunicação espiritual, conduzindo então os destinos de uma instituição, daquela época, né? E a gente vê então que aquelas instituições da época não são como hoje, não, né? Hoje a gente vê assim, às vezes, casas espíritas assim grandiosas, né?
outras mais simplesinhas, outras mais requintadas, mas naquela época não, as reuniões eram feitas em casas, eram feitas nas residências, né? E ali então começavam os estudos, né, dos textos que existiam na época, e desses estudos, desse grupo, né, aos poucos, né, ora aqui, ora ali, a mediunidade ia surgindo. E esses espíritos então traziam essas mensagens e fazia com que o grupo se orientasse, e a finalidade maior dos espíritos era o quê? Né? Era orientar, era esclarecer, era consolar, né? E por isso então que eles tinham um grupo assim bem firme, né? Bem estudiosos. E aí a gente vai ver excursão de propaganda. Gente, vocês me desculpam, mas eu tô aqui com um bichinho do ran-ran na garganta, uma tosse, né? Vamos ver se com essa chuva as coisas melhoram. Tenham paciência um pouquinho. Quando a gente fala em excursão, a primeira ideia que nos vem é assim, é passeio, é viagens, é diversão, é alegria, não é? Toda vez que fala uma excursão, nossa, você já pensa em arrumar mala e fazer alguma coisa. Agora, a excursão do texto, do que está sendo falado aqui, não era bem assim não, viu, gente? Era lutas e mais lutas, desafios e mais desafios, e agressões das mais variadas. Por quê? Porque naquela época, né, Michela, se falava muito do Cristo, né? E as pessoas, muitos não gostavam, né, de ouvir falar do Cristo. E eles estavam mesmo, né, esses discípulos, eles estavam mesmo tentando trazer levar, né, para aqueles irmãos, era uma nova visão a respeito das leis de Deus. E essa excursão de propaganda, então, na verdade, e a que o texto se refere, era o começo de um grande projeto de Jesus para a humanidade, né? Era levar mesmo o Evangelho, levar a Boa Nova para os 4 cantos da terra, né, Michela? E olha que interessante, gente, porque levar a Boa Nova, levar o Evangelho do Cristo, nós estávamos levando, Jesus estava levando, né, com os apóstolos, com os trabalhos, com os trabalhadores, essa esperança naqueles que estavam lá tão desgarrados, tão massacrados, vamos dizer assim, pelo poder da época, né? E Jesus leva essa boa nova mostrando que todos são filhos de Deus, que todos devemos amar uns aos outros, que o que tu tens hoje de bens materiais não são seus, são empréstimo para que você possa auxiliar o teu próximo, que hoje você é rei, que amanhã você pode ser o escravo. Então ele coloca Jesus trazendo tudo isso às pessoas como novidade ainda naquela época. Hoje já não temos mais isso só como novidade, né? Todos nós já sabemos dessa necessidade de ter Cristo em nosso coração. A gente já tem isso, graças a Deus, evoluído daquela época, dessas excursões que Paulo e Barnabé saíram, porque Paulo era um espírito muito forte que Jesus arrematou lá na estrada de Damasco, né, quando ele se apresentou. E aí ele começou o quê? A trabalhar, a divulgar a palavra de Deus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no capítulo 24, no item 8, nós temos assim, não vades aos gentios. Eu vou ler para vocês e a gente fala um pouquinho. Jesus enviou os seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado instruções seguintes: não vade aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7.
Então Jesus manda os seus seguidores para levar o evangelho às suas ovelhas perdidas. Quem são as ovelhas perdidas? É aquelas que ainda não sabem o caminho. Não é assim? Quando a gente fica perdido, a gente não sabe o caminho. Então é isso que Jesus quis dizer. Engana-se nós, gente, que nós não podemos ser seguidores de Jesus. Qualquer um de nós é e pode ser um seguidor e fazer a excursão da propaganda, levar a palavra de Deus naqueles que mais sofrem. Porque os trabalhadores do Cristo são criaturas imperfeitas, tanto quanto nós. Está aí Paulo, está aí Pedro, né, Maria. Todos os apóstolos foram imperfeitos e todos nós aqui, como diz a Teca, somos. Porque Jesus não veio para os bons. Ele veio para os doentes, não é isso? Ele veio para as ovelhas perdidas e ele fala várias vezes: quem vós que tem 99 ovelhas, né, que está ali e que não larga tudo para ir atrás de uma perdida, assim sou eu com vocês, que ele vai trazer. Então, quando a gente conhece um pouquinho, é nosso dever levar a palavra de Deus a todos aqueles que ainda estão perdidos no caminho de Deus, que ainda estão perdidos aqui na terra e que muitas vezes perdem essa esperança, como a gente falou ali, ficam presos nas suas culpas e não conseguem se erguer e voltar a andar. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma mão, às vezes é um prato de comida que vai trazer aquela pessoa com uma nova renovação, uma nova esperança. Então todos nós somos trabalhadores do Cristo, né, Teca? Interessante, né, Michela, Marcos, é que a gente pode se perguntar, né, mas então por que Jesus envia os 12 apóstolos para Israel, né? Porque ele falou, podia ser em qualquer outro lugar, mas por que em Israel? Então a gente parte do princípio de que aquele povo de Israel já era um povo que tinha o conhecimento do Deus único, por conta de Moisés, por conta dos profetas. Eles já tinham o conhecimento do Deus único, eles já conheciam mais ou menos as leis divinas, e para eles então era mais fácil, talvez, deles entenderem, né, a pregação. Porque se os discípulos fossem talvez no lugar onde a visita deles poderia não ser tão produtiva, né? Porque ia ser um processo assim mais lento, onde eles já conheciam, então era mais fácil deles fazerem o povo entender e criar novos propagandistas, sim, né? E a coisa tinha que se estender, e aí era mais fácil para eles entenderem, né? Exatamente por esse conhecimento. E Jesus diz assim, mas aí você pensa assim, bom, se eles já tinham conhecimento, se eles já sabiam das leis de Deus e tudo, o que aconteceu então? Porque Jesus fala, né, no texto aí, né, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, mas eles já tinham esse conhecimento de Deus, das leis, por que perdida? Então a gente passa a pensar assim que por um motivo ou por um motivo ou outro, eles não entenderam ou não se importaram, né, com o conteúdo espiritual que foi passado a eles. Eles não se ativeram aqueles ensinamentos, e eles se preocuparam muito mais, ou eles ficaram muito mais presos às formalidades exteriores, aos bens materiais, e não ficou nem um pouquinho preocupado com o amanhã, e muito menos ainda com a renovação ou a transformação. E aí, né, você quer falar alguma coisa sobre isso? E aí, o mais interessante de tudo isso, Michela, é que Jesus, ele envia os 12 a Israel, mas a resposta que ele esperava não aconteceu, né? Mesmo com os 12 apóstolos lá, os 12 discípulos lá, tudo, aquilo que ele esperava não aconteceu. E o que Jesus faz então?
Aí nós vamos então ver lá no livro, no Paulo Estevão e no Atos também, que a gente já conversou em programas de meses atrás, quando há a conversão de Paulo, né? Porque Saulo, na verdade, né? Porque Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, mas ele era uma pessoa muito fiel, né? Ele era uma pessoa muito fiel àquilo que ele acreditava. Então podia ser um bom trabalhador. O que ele faz? Então, às portas de Damasco, ele faz a conversão de Saulo. E aí a gente vê, né, no que vem depois, né, ele acaba ficando, ele perde a visão, vai para uma hospedaria, fica lá. E lá no livro, né, nesse livro que nós estamos estudando, Vida e Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, versículo 10 e 19, nós já conversamos também a respeito disso. Mas Jesus, então, ele pede a Ananias que vá até Saulo para recuperar-lhe a visão, e ainda ele diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha Israel de novo na conversa. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário para padecer pelo meu nome. Ananias, então, ele atende às orientações de Jesus, né? Cura Saulo, né? Restabelece a visão a Saulo. E Saulo, então, começa a sua nova fase, uma nova fase de vida, renovando-se e transformando-se, né? Porque ele muda totalmente a concepção dele, mas a fidelidade dele é uma coisa assim impressionante, né, Michela? Ele faz um trabalho de divulgação, ele faz um trabalho de expansão, né, do evangelho. Então ele faz a verdadeira propaganda, né? E é por conta disso então que acontece, né, as viagens de Paulo. A gente vai ver no livro Paulo e Estevão, lá no capítulo 4, quando vai falar sobre os primeiros labores apostólicos. Eu vou pedir a licença para vocês para eu ler um pedaço para depois nós comentarmos. O Marcos vai ler aqui, ó. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Veja só, é bem esse texto aí que a gente quer entrar na conversa. Paulo, né, Saulo, né, não, Barnabé está falando ali, né, que a igreja, se tudo continuasse como estava lá, a igreja ia perecer por conta do marasmo, porque estava tudo, era a mesma coisa todo dia, mesma coisa, e era aquele centrinho fechado, era uma coisa ali fechada entre eles só. Então era necessário então que se expandisse isso. É quando então acontece essa separação que Jesus fala, é que Lucas está falando ali no texto, quando ele fala: separai Barnabé e Saulo. E eles, nesse momento então, eles começam a empreender a primeira viagem de divulgação do cristianismo, né, Michela? E o interessante, gente, é que assim, como a Teca falou, o povo estava se perdendo. Por que se perdendo? Imagina você ler, só reza, né? Reza, aquela leitura, aquela coisa decorada, né? Você reza, e as pessoas continuavam sofrendo, as pessoas continuavam sem entender por que tanta injustiça, continuavam tantas coisas. Então, essa é a diferença, quando você vai levar e que estavam se perdendo, porque não é aquilo ali. O que é, na verdade, é um ajudar o outro, é um mostrar que é tudo passageiro, que tudo vai melhorar e que a pessoa, em primeiro lugar,
Se precisa se autoconhecer, se auto-melhorar para depois começar a divulgar. Então, tudo, né, foi feito em exemplo. E o Paulo é mais um, né? Ele tinha fé, ele tinha o conhecimento das Escrituras, mas era aquilo, pronto, conhecia e julgava que aquele que seguia e que não seguia achava que era aquilo. Quando ele entendeu sobre Cristo nas portas de Damasco, como a Teca falou, e que foi curado, e ele começou a estudar, porque é necessário, gente, a gente não basta ler, a gente precisa compreender, a gente precisa se questionar. E aí quando ele começa a estudar e a compreender Cristo, ele se transforma de Saulo para Paulo, por causa de um novo batismo, né, que eles chamam, é uma renovação interna. E só assim ele conseguiu começar a fazer o trabalho de Cristo, que é levar essa boa nova. E quem de nós que tem uma alegria que não quer dividir com alguém, né? Todos nós, como temos uma alegria, a gente quer dividir. E é isso que Jesus pede. Ele isso que pede. Então todos nós, novamente, né? Tá aí o exemplo que todos nós somos capazes de levar um pouquinho de alegria, né, Teca? Sim, e nós vemos, né, Michela, que essa coisa da divulgação, né, do cristianismo, ela já vem bem lá atrás. Eu estou aqui me recordando, você está falando e eu estou me recordando que nós já estudamos logo lá no início, quando a gente estava estudando esse livro, quando falava sobre a comuna. E interessante, porque era aquela comunidade, a comuna era uma comunidade que existia ali, e por conta de Saulo mesmo, né, aquela perseguição aos cristãos, né, que se tornava meio muito que ferrenha, tudo, e foi nessa comuna, era o Estevão, era o cabeça, vamos dizer assim, era ele que fazia a parte de orientação espiritual daquele povo que estava lá, né? Ele tinha o dom da palavra, assim. Então ele explicava muito bem, falava muito bem. E na perseguição, quando depois da morte de Estevão, e a perseguição de Saulo ficou assim muito mais acirrada, todos os que estavam lá nessa comuna tiveram que sair. E cada um foi para um lado. E cada um para onde eles foram, eles levaram aquele ensinamento, aquilo que eles aprenderam de Estevão e começaram a passar aquilo para frente. Então é essa propaganda, né, que a gente está vendo aqui no capítulo de hoje. Então a gente vê assim que, olha, há quanto tempo já que essa divulgação, que essa é necessária e que já vem assim aos poucos sendo falada, sendo ensinada, sendo passado para frente. Olha quanto tempo isso está acontecendo, né? Dos primeiros cristãos, de Saulo, dos discípulos e tantos outros que vieram depois disso, né? E nós, né, que aqui estamos, né? Gente, é muito tempo e nós ainda estamos patinando. E sabe o que me lembrou, Teca? Mateus, porque Jesus andava com Mateus, assim, porque Mateus escrevia, porque ele era lá, né? Ele era conhecedor lá dos impostos, ele acabava escrevendo, então ele sabia escrever, sabia ler, né? E Jesus levava ele para alguns lugares. E no Sermão da Montanha, Jesus foi se preparar, porque Jesus também se preparou para o Sermão da Montanha. E aí ele levou Mateus para escrever algumas coisas que ele falava, né? Para depois ele relembrar e passar. E aí, óbvio, né? Jesus não dá ponto sem nó, né? É tudo ensinamento, né? E aí, Mateus questionava algumas coisas que ele falava, pô, mas o que tu quer dizer com isso ou com aquilo, né? E aí ele pergunta para Jesus, então não pode escrever isso para ser mais claro para todo mundo? E Jesus diz assim, aquele que me ama e que me segue, ele vai parar e estudar o que eu estou falando para desvendar o que eu quis dizer. E aí a gente cai no Allan Kardec lá, de que a fé tem que ser raciocinada, né? Que é o que a gente precisa parar e estudar. Não basta ler, não basta falar, não basta orar. A gente tem que se conectar. A gente precisa entender
o que a gente está falando. Quando a gente fala a oração do Pai Nosso que estais nos céus, o que eu quis dizer com isso? Perdoa os meus erros como eu perdoo. O que eu quero dizer com isso? Então, essa compreensão está desde o princípio que Jesus veio nos trazer, né, Marco? Sim, e como é perfeito essa oração do Pai Nosso, e lá no final, né, livrai-nos do mal, porque somos imperfeitos. Jesus conhece cada um de nós, Ele sabe das nossas imperfeições e espera que nós consigamos, com a nossa força e entendimento, sair das dificuldades, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade jamais, né? E ser agradecidos, né? Gratidão é um sentimento tão importante. Com certeza. A gente vê assim, a luta, ela acontece sempre, né? A luta é uma coisa assim que, em momento, hoje às vezes nós reclamamos, né? Assim, nossa, mas quanto sofrimento, tudo é com muito sacrifício, tudo. Gente, na verdade, nós já pegamos tudo de bandeja. Você imagina os primeiros trabalhadores da seara de Jesus, quanta luta, quanto sofrimento, quanta é impossível, né? Mortes, e eles se doavam. E aí a gente vai entender a fala de Jesus, quando ele fala assim para Ananias, que Paulo seria o vaso escolhido, mas ele fala assim, mas eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Então a gente quer passar por essa vida, assim, em brancas nuvens. E não acontece isso não, gente. É muito sofrimento, não é sofrimento, mas que não chega nem perto daquilo que os primeiros, né, sofreram. E aí a gente vai ver lá na epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, do versículo 23 a 28, gente, eu vou ler para vocês, porque é muito interessante e vai entender bem isso que a gente está falando. Então, Paulo, né, nessa epístola, ele vai dizer assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. É como se ele estivesse fazendo um desabafo, né? E como se ele tivesse até orgulho do sofrimento dele, porque ele fez tudo aquilo lá, ele fez pelo Cristo, né? Ele fala assim, trabalhei muito mais, eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei por uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo da cidade, perigo do deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Então, imagina, gente, essa epístola aqui, ela é longa, né? Eu só li um trechinho dela assim, quem quiser, né, pode pesquisar lá no Evangelho, né, na Bíblia que está lá. E então a gente vê que a gente quer passar, às vezes, por essa existência, assim, né, em brancas nuvens, sem sofrimento, sem nada, e a gente vê que Paulo
realmente sofreu tudo aquilo que Jesus já havia dito antes a Zacarias, a Ananias, né? Que ele ia padecer no nome de Jesus. E ele padeceu duras penas. Aí eu pergunto, mas e nós? O que nós estamos sofrendo? O que nós estamos passando? Né? Tá tudo, olha gente, tá tudo assim de bandejinha e nós ainda achamos dificuldade. Ele passou fome, ele passou frio, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi tudo isso, mas ele não desistiu jamais. Ao contrário, cada vez que isso acontecia, parece que ele ganhava mais força para ele trabalhar, para ele agir, para ele divulgar, fazer a propaganda do Evangelho, a propaganda da Boa Nova. E nós, muitas vezes, né, tá frio, eu não vou na igreja, eu não vou no centro, eu não vou no templo, né? Ah, tá chovendo, eu também não vou. Tá, não sei o que, não vou. Ai, hoje eu não estou muito disposta. Não é? Hoje a gente vê uma dificuldade em tudo para a gente ouvir falar de Jesus, hein? Não é nem fazer o que ele fazia, o que os outros fizeram, era ouvir. Porque, gente, já passou da hora de a gente ser espectador somente. Está na hora da gente começar a arregaçar as mangas e trabalhar. Porque a seara do Cristo, ela é grande, ela é enorme e precisa sempre de trabalhador. E a gente fica assim, pensando, né? Uma hora dá, uma hora não dá. Mas até quando nós vamos esperar essa hora? No livro Antologia Mediúnica do Natal, lá no capítulo 20, está escrito assim, ó: Jesus, coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especializadas, procura os Ananias da fé, os Estevãos do trabalho, os Barnabés anônimo da cooperação. O Cristo continua procurando trabalhadores para a sua seara. Imagina, lá do início, né, desde o começo do planeta Terra, ele já está assim, olha, recrutando trabalhadores, né, para que a Boa Nova, as leis divinas sejam divulgadas, Hoje muita gente tem o conhecimento, a gente não vai ignorar isso, muita maioria tem o conhecimento, a gente sabe que existe ainda lugares em que talvez o Evangelho ainda não tenha chegado, mas na maioria todos nós temos o conhecimento de Deus, das leis divinas, da necessidade do trabalho, e muitos ainda de nós estamos sentados nos bancos ouvindo. Mas será que nós já não vimos bastante? Não está na hora, né, Michela, Marcos? Já não está na hora da gente arregaçar as mangas e procurar um trabalho, participar de alguma coisa, já que essa seara é tão grande e Jesus todo dia ele pede esses cooperadores? É uma coisa assim que a gente tem que começar a pensar, a meditar e começar a sair do nosso comodismo mesmo e trabalhar, porque tem tanta coisa a se fazer ainda e nós fica deixando para amanhã. Amanhã eu vou, depois da manhã eu vou, né, Michela? Quando? E dá até, né, porque Jesus nos alertou, né? O que fizestes tu do teu tempo ocioso? E quando a gente para pensar, dá até medo, né, Marcos? Sim. Eu me lembrei também lá no Monte das Oliveiras, lá quando Jesus estava sendo capturado pelos romanos, ele pediu a Pedro, te pedi apenas 1 hora de vigília e você não conseguiu, você dormiu. Então ele nos pede tão pouco, que é olhar o próximo, ver nossas falhas, né, e seguir em frente. Mas como ele é misericordioso e bom, a gente sempre tem oportunidade. Mas chega um momento que a gente tem que olhar para frente e seguir os seus ensinamentos. A gente vai ser muito mais feliz. E os ensinamentos estão no Evangelho. E o Evangelho, gente, lá em Mateus tem... Eu já falei isso mais de uma vez aqui na rádio, né, Teca? Mas tem uma frase que eu acho fantástica aí, que eu gosto de repetir sempre. Que o Evangelho não é uma obra dos anjos para os seres imperfeitos, mas o Evangelho é uma obra para os seres imperfeitos se retornarem anjos. Olha só, é bem isso mesmo. Então, gente, olha, nós estamos aqui
todos os domingos, né? Todo domingo tem uma equipe aqui trabalhando, né? Falando, passando ensinamentos, mas quem tem que começar a se mexer, a procurar alguma coisa, é nós, né? Nós temos que sair, nós temos que ser esses divulgadores, né, da Boa Nova. Nós temos que fazer a propaganda, né? Nós e se possível, fazer a excursão da propaganda, né? Porque a gente vê assim que, nossa, graças a Deus ainda tem, né? Eu não sei assim em outros segmentos religiosos, né, que a gente não acompanha, mas a gente vê assim a doutrina, né, os trabalhadores da doutrina, quantos, né, às vezes deixam o seu conforto de casa e tudo, né, e sai às vezes para outras cidades, para outros estados e outros até para outros países, né, levando a palavra de Jesus, levando a Boa Nova, né? Mas se não é possível fazer isso, há tantas outras formas de trabalho, né, e que a gente precisa tá ali, ó, né, se doando, né, para que tudo isso aconteça, né, para que a nossa evolução também acabe indo mais rápida. Nós vamos agora passar para o momento, para a reflexão espírita, com o Zé Antônio, que ele vai falar para nós sobre a parábola das bodas. Olá, amigos. No nosso encontro de hoje, vou apresentar para vocês uma questão muito interessante que eu vi durante um seminário, quando uma mulher que estava lá pela primeira vez, na hora das perguntas, das respostas, ela não entendia absolutamente nada de espiritismo, desconhecia completamente a doutrina, mas ficou muito interessada pelo assunto da vida depois da morte e das questões de para onde ir depois da desencarnação. E ela fez uma questão muito comum a todos nós como dúvida: como é que eu sei para onde eu vou quando eu desencarnar? Ou melhor ainda, o que eu faço para ir em lugares bons, para não precisar passar por esse tal de umbral que vocês falaram aí durante o seminário? Umbral é essa região descrita pelos espíritos amigos através das obras paralelas da doutrina espírita, né? André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, que falam dessa região muito próxima à Terra, que demonstrando ali a existência de espíritos em grau de sofrimento, mas por um tempo passageiro, né? E a resposta do expositor não me satisfez, porque ele falava que está no livre-arbítrio de cada um e na decisão de cada um. Quer dizer, está certa as respostas, mas eu acho que faltou muita explicação ali. Por quê? Porque o Espiritismo ele apresenta dados muito contundentes explicando por que nós somos atraídos para determinadas regiões do mundo espiritual conforme o nosso grau de evolução. E explica muito bem isso quando nos demonstra a presença do nosso corpo espiritual e a constituição desse corpo espiritual, do que é feito o nosso corpo espiritual. Mas antes disso eu me recordei da parábola das bodas, que Jesus apresenta quando chega em Jerusalém com seus apóstolos e alguns discípulos. E ali Jesus faz uma parábola atrás da outra, nos ensina várias coisas, porque ele está lidando com aquele pessoal que foi escolhido para ser o povo de Deus e que era o mais resistente às mensagens divinas. Então Jesus vai contando parábolas para explicar das dificuldades que ele tinha para semear a palavra do reino de Deus ali em Jerusalém, ali na capital da Judéia, e de como era difícil implantar o seu evangelho na terra. Então ele começa dizendo assim, ó, ele diz na parábola das bodas, que está em Mateus, no capítulo 1, 22 de Mateus, logo no versículo 1 em diante. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas. Aqui eu me confundi porque é muita parábolas, palavras. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Aqui Jesus já está falando daqueles profetas antigos que vêm à terra e começam a convidar as pessoas, né, os primeiros hebreus, a
virem para o reino de Deus. Mas diz Jesus que eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, tudo pronto, vinde às bodas. Quer dizer, mais gente convidando, Jesus falando na parábola, e ninguém aparece. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quer dizer, Jesus está descrevendo aqueles profetas que foram mortos pelos próprios hebreus. E o rei, quer dizer, o Pai, Deus, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então fala das consequências da imprudência daquelas pessoas de não aceitarem o caminho do bem e sofrerem as consequências do mal que eles mesmos fizeram. Então ele disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, convidais para as bodas todos os que encontrardes. São aqueles trabalhadores da última hora, da outra parábola de Jesus. Quer dizer, vai lá, convida todo mundo, quem quiser trabalhar vai fazer parte e vai ganhar o mesmo salário. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, aí que entra então a descrição que o Espiritismo vai acrescentar com o corpo espiritual. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes adequadas. Aí eles chamam de veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E aquela pessoa emudeceu, diz Jesus. E o rei disse para o seu servo: amarrai os pés, as mãos, levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a parábola das bodas. Aí a gente pergunta: o que Jesus quis dizer com isso? E o Espiritismo vem explicar. Quando um espírito vai reencarnar em qualquer mundo onde haja vida física, onde haja vida corpórea, ele vai ter que se adequar àquele ambiente, retirando daquele ambiente o seu corpo espiritual. De maneira que, se um espírito desencarna no mundo, for encarnar num outro mundo, ele vai se desfazer desse corpo espiritual, diz o Livro dos Espíritos, imediatamente, diz a Gênese, imediatamente, de forma na velocidade da luz. Ele já se adequa ao novo corpo espiritual. Só que em cada mundo ele vai recolher daquele mundo as energias fluídicas para formar o seu corpo espiritual, conforme o grau de evolução moral em que ele se encontra. Daí porque cada corpo espiritual está num grau diferente um do outro, é individual. Então é aí que se formam os espíritos de luz e é aí que se mantêm os espíritos nas trevas. Quanto mais inferior o espírito, mais densa e grosseira é essa matéria perispiritual, é esse fluido perispiritual. Por isso há espíritos que acreditam até que ainda não desencarnaram, tão denso é seu corpo, embora possuam as propriedades de um corpo espiritual. Quer dizer, atravessam paredes, não tem problema nenhum com frio, com calor. Mas o espírito dentro daquele corpo ele é muito denso. Com esse corpo denso, ele não vai ter acesso a mundos espirituais mais elevados. Aquele corpo espiritual não o permite. Então imaginemos agora a pergunta daquela senhora no seminário: o que vai dizer para onde eu vou? E nós poderíamos responder: a constituição do seu corpo espiritual, ou em outras palavras, a sua evolução moral. Porque quanto mais evolui o espírito, mais ele se desfaz da matéria mais densa e recolhe do mundo em que ele vive os fluidos mais purificados, tornando o seu corpo espiritual mais suave, mais sutil, vamos dizer, mais iluminado. Então, quando Jesus fala da parábola das bodas, ele está dizendo isso. Quando o rei vê aquele indivíduo que não está com as vestes nupciais, quer dizer, ele não tem corpo espiritual para estar naquele lugar.
É assim que as leis de Deus, segundo a doutrina espírita nos esclarece, funcionam para nós. Quem vai determinar onde nós podemos adentrar nos planos espirituais é a nossa condição moral. E essa condição moral estará refletida inteiramente no nosso corpo espiritual. Corpo espiritual doença, mundo espiritual inferior. Região espiritual inferior do mundo espiritual. E assim nós vamos compreendendo que tudo vai ficar realmente na questão, como disse o expositor, do livre-arbítrio, a cada um conforme a sua obra. Cada vez que eu ouço as reflexões espíritas, né, do Zé Antônio, eu fico assim impressionada, né? Como ele explica tão bem, né, uma parábola assim, e ele explicando tão bem, ele fala tão bem, explica, e a gente até viaja nas explicações dele. Mas é aquela coisa, né, gente, muitos são chamados, né, e poucos são os escolhidos. Que nós possamos ser esses escolhidos, né, dentro dessa seara tão grande de Jesus, para o trabalho, né? Sermos escolhidos para o reino dos céus, não é para o trabalho, né? Para que a gente possa poder dar mais, oferecer mais, né? Sermos realmente cristãos, né, Michela? A Michela separou um parágrafo aqui de muitos chamados escolhidos dentro dessa parábola, que é bastante interessante, né, Michela? No capítulo 18, então, do Evangelho, que fala da parábola do festim e das núpcias, no finalzinho ele tem uma conclusão, né, que ele fala assim: mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com as roupas nupcial, quer dizer, ter a pureza no seu coração e praticar a lei segundo o Espírito. Pureza de coração, né, gente? E aí já entra, né, aquilo que foi falado também no momento espírita, né? É o perdão, né? É a gente não cultivar mágoas, né? A gente amar, o amor acima de tudo, o amor às coisas, às criaturas, né? Principalmente às criaturas. E nos amarmos também, né? Porque se a gente não conseguir nos amar, é muito difícil amar o outro, né? A gente vai encerrar, né, o programa de hoje, rogando sempre a Jesus que possa nos envolver, nos abençoar, nos dar uma semana de muita paz, de muita luz, desejando a vocês também uma semana de muita paz, de muita luz, com bastante saúde, né, com bastante disposição, né? Então que todos tenham uma semana de luz. Marcos. E como tudo foi dito aí, o convite está feito, né? Então a gente... E como é gratificante a gente entender que temos a oportunidade, sim, né, de caminhar junto com Cristo. Então vamos fazer a diferença, ter fé sempre, gratidão, perdoar o próximo e com muito amor no coração. Eu desejo a vocês também um domingo maravilhoso, uma semana ótima, que todos tenham essa força de se reerguer e voltar sempre, porque Deus está sempre conosco. Vou deixar uma tarefinha para vocês, então, gente, dá uma lida, né, uma estudadinha lá na segunda epístola de Paulo, né, para a gente entender melhor, né, lendo todinho o conteúdo lá, para entender melhor o que foi aquela fala, né, aquele desabafo dele, né, aquele orgulho do sofrimento dele, porque ele sofreu por Jesus e para Jesus. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos traga muita luz. Um bom domingo. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.